Bom dia a todos. O meu nome é Sérgio Almeida. Naturalmente quero agradecer o convite à organização, à Cristina, à Vanessa, à equipa, e falar de um tema que eu acho que enfim, já foi muito dito aqui hoje e que é um tema mais que uma moda, eu diria que é uma necessidade. E dar os parabéns também à Cristina e à equipa e ao grupo que lidera pela coerência que tem tido ao longo dos anos, já nos conhecemos há alguns anos, em manter este tema de recursos humanos com uma visão estratégica. Ou seja, às vezes, eu estou aqui um bocadinho mais para este lado porque este holofote ele é muito forte e eu, desde que tive uma queda em Nova Iorque, que isto fica complicado, portanto eu agora venho para este lado, aqui está melhor. Este é um tema estratégico importante e que realmente a abordagem que está a ser aqui feita é bastante holística e diria que no final nos vai trazer, com certeza, ideias, ferramentas e, sobretudo, uma visão daquilo que são os recursos humanos, daquilo que é este tema que não se esgota. Com a minha vizinha do lado, há bocadinho, estimada oradora que vai estar também presente, falávamos um bocadinho sobre a questão legal, não é? Que também influencia em tudo isto. Por outro lado, o que estava a pensar é que não há realmente uma solução, e foi dito aqui pelos oradores, pelos colegas participantes, não há uma solução igual para pessoas diferentes, não há uma solução igual para empresas diferentes. Na nossa atividade, a Seal Human Company, que pertence ao Seal Group, nós somos uma consultora, damos também formação, temos programas de liderança, trabalho em equipa, e percebemos que trabalhar com a indústria é uma coisa, trabalhar com a área farmacêutica é outra, a área dos serviços. Com os hospitais, por exemplo, temos programas também com o Ministério da Saúde, é outra realidade. Portanto, não há, efetivamente, uma solução para todos. Temos de ser flexíveis. Há, contudo, algo que funciona muito bem. Isto, segundo os últimos estudos que acabamos de receber há bocadinho e que vêm de Oxford, ou de Harvard, ou daí algures, dizem que há aqui algo que é extraordinário e que funciona muito bem quando queremos promover estes temas, às vezes até sem investir monetariamente. Uma das coisas é dizer bom dia às pessoas. A gestão, os colegas, por aí fora. A outra é agradecer. E a outra é dizer obrigado, naturalmente, e até logo, e parabéns. Parabenizar também enfim, faz sentido. Que é uma coisa que muitas das vezes, fruto da nossa pressão e do dia-a-dia, nem sempre acontece. Mas não é esse o foco, naturalmente, e acredito que para nós estas questões estão muito já enraizadas daquilo que são, sobretudo, pelo que percebo, gestores aqui de recursos humanos. É também gratificante perceber que hoje as organizações veem os recursos humanos como um parceiro interno, a gestão de topo, como um interlocutor válido e como alguém que se deve sentar na mesa de gestão, nas decisões e que deve participar nas decisões estratégicas das empresas. Vamos falar rapidamente sobre felicidade. Eu sei que vocês estão muito felizes, não é por estar aqui o Sérgio Almeida, mas porque tem realmente o café a seguir. E, portanto, em Portugal, acho que uma máquina de café, diria quase por secretária, seria obrigatório para a rapaziada se sentir feliz e para nós estarmos também com essa facilidade de acedermos de vez em quando àquela motivação extra. Falar sobre a felicidade, nesta altura, que já não é uma moda. Os senhores e os senhores aqui presentes sabem também com certeza muito sobre isto, têm com certeza também as vossas dinâmicas internas e implementam os vossos programas. Mas falar nesta altura da felicidade é falar também um bocadinho da doença que ficou, ou da saúde mental que não ficou em alguns casos e que nos afeta hoje como sociedade. Eu dou o exemplo do seu pai, do António, falo sempre no António porque ele é um grande líder, tem 12 anos e tem a mania que já sabe tudo e que, enfim, como ele diz, é pré-adolescente. Com ele eu aprendo todos os dias, aprendo que às vezes, se não estou a comunicar da melhor forma, tem que ser eu ir até ele e que não é fácil que ele venha até mim nesta altura, sobretudo quando já há uma barreira de TikTok, YouTube, etc, pela frente. Mas é interessante perceber como é que o meu filhote durante a pandemia, o antes, o durante e o depois, evoluiu, e nomeadamente esta questão digital, não é, que nós hoje sentimos. E hoje foi aqui muito explicado e partilhado esta questão do trabalho à distância, o facto de nós hoje termos um modelo muito mais flexível e perceber que às vezes a nossa gestão, a nossa estrutura, a nossa matriz, os nossos líderes, às vezes não estão tão flexibilizados nessa forma de trabalhar, não é? Que é muito mais orientada hoje a indicadores e a resultados do que se calhar a tarefas e a controle e a microgestão. Nós perdemos muito tempo em microgestão. Somos muito tarefeiros às vezes, não é? Gostamos de ir lá, apertar o parafuso e tal.
Eu partilhei convosco que a minha base é de engenharia mecânica, mas na verdade segui outro caminho, como dá para perceber. Bom, a KPFF, uma instituição norte-americana, atualizou este estudo sobre os sintomas de ansiedade ou depressão nos adultos nos Estados Unidos em 2023 e eles concluíram que 32,3% apresentam esses sintomas. Eu tenho aqui algumas partilhas convosco, elas estão em inglês porque foi, enfim, a forma mais imediata para colocar aqui a apresentação. Ontem, ao final do dia, enviar à Vanessa, mas são sobretudo números e irei partilhar convosco em português. Mas dizer que, reparem, 3 em cada 10 adultos nos Estados Unidos apresentam algum tipo de ansiedade, depressão, etc, etc, etc. Nós podemos pensar, de alguma forma, que em Portugal acontecerá algo do género, não sabemos se mais ou menos. Bem, olhando, se nós pensarmos um bocadinho, agora brincando com o tema, se pensarmos um bocadinho na dinâmica política dos últimos dias, se calhar nós estamos um bocadinho mais acima nesta ansiedade e nesta depressão. Mas não vamos por aí, até porque, enfim, não vamos levantar voo nesta fase, vamos continuar sentados mais um bocadinho até ao final da minha apresentação. Mas dizer que é um tema que está aí, não é? Nós não podemos ignorar que os vossos colaboradores, as vossas pessoas, chegam hoje à organização, à empresa, à universidade, à escola, enfim, ao hospital, o que for, com a pressão extra, com aquela pressão extra de quem passou por algo que não era suposto ter acontecido, que não estava nos planos. E reparem, a coisa correu tão bem que depois de uma pandemia, o que é que nos faltava? É uma guerrazinha aqui na Europa, não é? E fantástico. Portanto, certezas que existiam sobre modelos de gestão, formas de liderar, políticas de recursos humanos, na verdade, hoje são colocadas em causa no sentido de nós percebermos que há um caminho a percorrer e que muitas das vezes a saúde mental também está em causa. Por outro lado, também o YouGov, uma instituição também ela americana, percebemos que tudo vem dos Estados Unidos, não é? Até aquela famosa crise de Lehman Brothers veio dos Estados Unidos, concluiu que os millennials se consideram a geração mais sozinha, the loneliest generation, neste estudo que eles fizeram. E é curioso que hoje temos muitas pessoas a trabalhar à distância, muitas pessoas a trabalhar a partir de casa, e que faz sentido nessa matriz organizacional, e que já começam a procurar outro tipo de dinâmicas, associações, trabalho solidário na comunidade, para, no fundo, preencher um bocadinho esta lacuna que nos traz a flexibilidade e que já se falou aqui de Maslow. Eu não sei se ele vai estar aqui hoje. Vanessa, Maslow, não vai? Pronto, mas podia. É preciso perceber que também temos necessidades sociais, não é? Lá no meio. E essas necessidades sociais, esse human touch, é algo que se calhar no passado tínhamos muito presente e que hoje, que é normal, a evolução, às vezes faz falta. Às vezes sabemos que não é na reunião formal que se resolvem as coisas, é no almoço com o colega, ou é no café, não é? O café aparece sempre aqui. Portanto, fica esta reflexão e perceber que também, se calhar, às vezes estamos rodeados de pessoas, mas estamos sozinhos. Que não é o caso nesta plateia, nem neste evento. O CEO do LinkedIn, que tem os nossos dados, lamento dizer, ele sabe tudo sobre vocês. Sim, alguém está aqui a sorrir porque acabou de comprar uma caixa de bombons há bocadinho. O senhor também sabe isso, porque aparece lá no vosso cartão. Este grande CEO concluiu, num artigo que ele publicou já há algum tempo, que há aqui um great reshuffle, há aqui uma mudança, há aqui muita gente a desistir das empresas, e ele também nos disse que, de acordo com as gerações, aquilo que perceberam é que a geração Z tem muito mais probabilidades, 80%, comparado com os boomers, 5%, ou a minha geração, eu gostava de dizer que era a Y, mas não é, os millennials, a minha é a X, e a altura que vocês dizerem, mas pareces mais novo, Sérgio. Exatamente. Pensaram, não foi? Pensaram nisso. Bom, mas ele fala que há realmente aqui uma dinâmica diferente entre o entrar e o sair. Há bocadinho o meu colega de bancada aqui partilhava uma história engraçada de um jovem destas áreas tecnológicas, acho que posso falar sem dizer os nomes, também não sei, mas na verdade o que interessa é a história em si, que aceitou um emprego na área tecnológica e no mesmo dia convidaram-no para a empresa que ele realmente gostava de ir e portanto ele no mesmo dia, pelo que percebi, disse que não, ou seja, teve tipo 5 horas a trabalhar naquela empresa e já mudou para outra. De certeza que era um Z, não é? Exatamente, pronto. Isto já também me ajuda a perceber melhor o meu António, porque aquele de manhã diz que quer ir à praia e à tarde já fica na piscina. Ou vai para o voleibol. Então todos estes dados levam-nos a refletir, no fundo, e eu gostava só de partilhar isto convosco, que
The Great Resignation, The Great Reshuffle, Everything is Great, levou a uma mudança deste paradigma e que a felicidade, que nunca foi um dado adquirido, é hoje também uma questão de bem-estar e até de saúde mental. E que nos afeta, às vezes, de forma silenciosa. E que nos afeta de forma não só individual, mas diria que às vezes até estrutural. Isto sobretudo quando vamos subindo, não é? Quanto mais quanto mais subo na hierarquia, mais impacto eu tenho nessa cultura empresarial. E claro que se estes sintomas e todo este lado estiver presente, isso vai às vezes criar condições para uma organização menos feliz, menos saudável. Bom, avançando, deixar esta nota do Sr. Klaus Schwab. Esse sim era para estar hoje, mas não pôde vir, que é o fundador do World Economic Forum e que nos diz que a pandemia representa uma rara oportunidade, uma janela de oportunidade para refletir, reimaginar e fazer um reset no nosso mundo. E, na verdade, pelo lado bom, isto seria natural e intuitivo, e alguns de nós fizeram isso, mas também eu percebo que alguns, se calhar, ficaram um bocadinho mais, enfim, bloqueados. Quem era negativo, se calhar ficou ainda mais negativo. Mas, na verdade, quer se gosta ou não, nós sentimos que é preciso dar este salto e que temos que nos adaptar. Enfim, e a mudança, que já era um tema muito recorrente e muito partilhado nestes fóruns, hoje ela está aí, ela é inevitável. Então, como é que ficam as pessoas, não é? No meio disto tudo, todos queremos ser felizes. Qual é esse caminho para a felicidade? Algum segredo? Eu partilho há bocadinho já falei nele, que é o café. Mas, sobretudo, há aqui alguns princípios importantes para integrarmos o talento e as pessoas nas organizações. Por um lado, mantendo aqui a ideia do World Economic Forum, partilhar convosco, isto é algo que também já sabemos, que até 2025, 50% dos nossos colaboradores necessitam de um reskilling como forma de se adaptar a esta nova tecnologia, a esta nova dinâmica, a este mundo. Portanto, 2025 está já aí. E, se calhar, hoje estas percentagens também já podem ter evoluído. Na verdade, a ideia é refletirmos sobre esta necessidade de evoluirmos. Claro que eu digo sempre que skills enfim, as skills não são tudo, as competências não são tudo. Imaginem aquele colega que é um sacaninha, enfim, malandreco. Se nós lhe dermos muitas skills, o que é que ele se vai transformar? Em que é que ele se vai transformar? É num super sacana. Portanto... se eu tiver alguém que é um sacaninha, se eu lhe dou mega skills, ele fica um super sacana. E hoje fala-se também, e nós já sentimos isso, de outras dinâmicas importantes, nomeadamente uma cultura ética laboral e em gerar confiança na organização. Quando há confiança, nós reduzimos os timings de resposta, nós reduzimos o número de e-mails em BCC, nós reduzimos as reuniões e nós somos muito mais produtivos. Portanto, dar skills fantástico, mas não se esqueçam, não nos esqueçamos todos que a confiança é a base da relação humana. É a base da pirâmide de Maslow também, que nos faz pensar, até do ponto de vista neuro-friendly da coisa, que se eu estiver em modo ameaça, eu não vou estar em modo recompensa. Se eu entrar na empresa com medo, eu não vou ser criativo, eu não vou dar o melhor de mim e, naturalmente, não serei feliz. E, portanto, pensar que skills são obrigatórias, claro que sim, mas ao mesmo tempo entender que há coisas muito simples, muito básicas no nosso dia-a-dia e que às vezes nós não as cumprimos. Eu lembro-me de um gerente de uma empresa que me dizia: Sérgio, venha cá. Estávamos a fazer um programa de liderança com eles e o senhor tinha muitas ideias e participava em muitos fóruns. Mas depois tinha isto, quer dizer, está a ver, o meu escritório está aberto a toda a gente, mas é incrível que ninguém entre no meu escritório. E eu pensava para mim, claro, tenho medo. Eu digo às pessoas, aqui tem que estar toda a gente motivada. Quase que o senhor obrigava as pessoas a estarem motivadas. E isto não vai lá por decreto. Isto não vai lá por... Nós sabemos isso, nós somos todos humanos, digamos assim, e nós sentimos as coisas, não é? Nós percebemos essa cultura que está na organização. E por isso é que também temos de ter sempre, e como recursos humanos, peço-vos isso, que tenham sempre este cuidado, fazer a ponte entre a matriz da organização e a ponte entre aquilo que são estas tendências boas que aqui se estão a falar. Porque se eu tenho uma empresa com 60 anos, industrial, que as pessoas andam de botas de biqueira de aço e capacetes, eu tenho que entender como é que eu vou introduzir estes temas que são válidos.
e perceber que cabe-nos a nós, que são vocês os grandes embaixadores das pessoas na organização, dos humanos na organização, fazer ver às administrações que hoje já não é só uma coisa fofinha, bonita, falar destes temas. É estratégico para o futuro das empresas. É estratégico para o negócio. Eu tenho clientes que têm porradas de encomendas para entregar, mas depois o diretor de logística e armazém não está alinhado, encrava tudo e aquilo não anda. Temos feiras em Frankfurt ou em Londres, investimentos de €500 mil enormes, clientes que se conquistam e depois encrava num departamento na organização. Eu não estou a pôr culpas à logística, atenção, não é isso. Mas há um todo, há aqui um alinhamento que se tem que construir e esse alinhamento não é só de processos, é de pessoas. São as pessoas que geram os processos e no final os resultados. Não é ao contrário. Havia às vezes uma ideia peregrina, tipo aqueles joguinhos das crianças, estão a ver? Que a gente encaixa a estrelinha na estrelinha, o quadradinho no quadradinho, e se o quadrado não cabe no quadrado, aquilo é meio oval, a gente vai lá e pumba, e entrou. A organização, matriz, é essencial, mas são as pessoas que fazem depois a diferença, e aí vocês são os embaixadores desse tema. Portanto, muito obrigado, World Economic Forum, e partilho convosco. Tudo isto está no Google, conhecem Google? Já ouviram falar? O mundo está dividido no HDG, sabiam? As senhoras pensam logo em Dolce & Gabbana. Não é isso, é no antes de Google e no depois de Google. Portanto, tudo o que aqui estou a partilhar convosco não é novo, é apenas realmente uma partilha que podem encontrar se fizerem aí se googlarem e encontram tudo isto. Então, a McKinsey concluiu de um estudo interessante que fez que ou nós ajudamos os empregados, os nossos employees, os nossos colaboradores, não gosto da palavra empregados, a encontrar um propósito, ou então vamos vê-los a sair da empresa. E eles concluíram que quase 2/3 dos empregados norte-americanos que foram ouvidos neste inquérito põem em causa o seu propósito e o propósito do seu trabalho nas suas próprias vidas. Vamos perceber um bocadinho mais o que é que eles concluíram. Então reparem, de acordo com o estudo da McKinsey, há 3 grandes níveis de propósito que eles observaram. Por um lado, o propósito outside of work, ou seja, às vezes eu digo isto a algumas pessoas nas organizações, em que estão a ver aquele efeito Calimero. Lembram-se do Calimero? Aquele pintainho, não é? Agora existe uma versão toda XPTO. No meu tempo era Vasco Granja, Calimero, pronto. Era um desenho muito... mas era um pintainho simpático. Só que o que é que ele dizia, o Calimero? É tudo injusto, não é? Está tudo mal. Ou então aquela música dos Crowded House, Everywhere you go, you always take the weather with you. Portanto, estão a ver aquela reunião que nós temos, já sabemos, lá vem aquele colega. Portanto, dali vem problema. Não é? E também é um bonequinho muito giro no Charlie Brown que tem uma nuvem. Eu não sei como é que ele se chama, esse bonequinho. Que tem uma nuvem em cima da cabeça, sempre a chover. Como é que ele se chama? Eu não sei. Bem, não é o Cascão da Mónica, não é esse. Bom, mas isto para dizer o quê? Na verdade... às vezes apetece-nos dizer, em jeito de brincadeira, get a life. Get a life, ok? Se as pessoas não têm uma vida lá fora, se não tratam de si, se não fazem o seu exercício, se não se desintoxicam muitas vezes destes processos mais complicados do que é o stress do dia-a-dia, ou seja, se não têm um propósito fora do trabalho, fica mais difícil para os recursos humanos gerirem tudo isto, não é? Até porque às vezes há uma ideia muito peregrina dos gestores nas empresas, que é problemas com pessoas, vai aos recursos humanos. E eu pergunto, mas tu é que és o diretor industrial, é o teu colaborador. Tá, não, mas isso é com pessoas. E eu pergunto, o quê? Tu só que percebes é da máquina? Então a tua área de negócio não é o todo? Não tens que saber? Claro que vocês não podem resolver questões que o próprio não resolve. Portanto, esse propósito fora do trabalho não é a responsabilidade da organização, é fora do trabalho. Agora, o que é que fala aqui a McKinsey? Encontrar um propósito através do trabalho, from work. Por exemplo, o engagement, o engagement com atividades que possam fornecer energia, significado. E depois aqui, neste azul mais clarinho, este azul eu chamo azul a Porto, que é aquele azul forte, bonito. Este é um azul um bocadinho mais clarinho. E aqui diz, no fundo, que é importante também termos um propósito da organização, from organization. Muito bem, 50 minutos, é isso, Cristina? Tira ao 0? Ok. Bom, então quais são os cenários que nós temos? Reparem,
quando eu tenho um propósito, no caso da Nicole, todos conhecemos a Nicole. Ups, agora avancei. Fui tão rápido com as ordens, fico logo nervoso quando vejo uma senhora a dar-me ordens. Estão a ver, isto traz-me traumas lá de casa. E, portanto, vi aqui uma senhora a dizer-me assim, lembrei-me logo da minha mulher, portanto, isto baralhou-me. Vem cá, Cristina. Reparem, a Nicole, nossa conhecida, encontra um propósito lá fora, portanto, tem a sua atividade, trata de si. Porque se eu quero tratar da minha equipa, da minha organização, que não hajam, diria aqui, não vou dizer nada de novo, mas confusões, nós temos tratado de nós primeiro. Okay? Esse é o primeiro ato de liderança, é a autoliderança. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou ter a capacidade de ouvir, escutar, envolver os outros? Portanto, esse é o primeiro passo. A Nicole está ótima, ela faz tudo e mais alguma coisa o que tem que fazer, até mesmo descansar. Bom, e reparem que aqui, quando há um preenchimento aqui daquilo que é o propósito da organização nas suas tarefas, a Nicole sente-se preenchida. Tem um propósito. Vou dar um caso prático. Imaginem que a Nicole trabalha numa organização, sei lá, que o seu propósito, a sua missão, é uma missão com a qual a Nicole se identifica, ok? Mas para além disso, ela também desenvolve tarefas na organização com as quais se identifica. Portanto, a organização tem um propósito com o qual eu me identifico e aquilo que eu faço, imaginem que eu estou no atendimento, também me identifico com isso. O que eu faço e aquilo que é uma visão mais macro, um propósito maior, é também algo com o qual eu me identifico. Portanto, e neste caso temos um alinhamento. Depois temos aqui uma situação em que a Nancy está alinhada com o propósito da empresa, mas ela não se sente preenchida com o seu trabalho. Imaginem que a Nancy trabalha numa das santas casas da misericórdia no nosso país, que fazem um trabalho fantástico, ok? E esse propósito é muito válido. Mas a Nancy o que está a fazer é todos os dias, vamos pôr na mesma, o atendimento. E isso não é uma coisa que a preenche individualmente. Portanto, ela considera o propósito da empresa ou da instituição importante, mas ela não se considera, ou não considera um propósito forte naquilo que são as suas funções. E para terminar, temos ali a Catarina que está fora, está desalinhada com o propósito da empresa. E isto vem a propósito também, de falar em propósito, que realmente a compensação é muito mais do que salário. Parabéns pelo tema, porque obviamente o salário é fundamental, é importante, sabemos que sim, mas a compensação é muito mais do que isso. E quando se pergunta às pessoas nas organizações o que é que elas pensam, o que é que elas sentem em relação ao propósito, reparem o que dizem os executivos. 85% dizem que concordam totalmente que através do trabalho, no seu dia-a-dia, conseguem viver o seu propósito. 13% não têm uma opinião e apenas 2% é que discordam desta afirmação. Mas a coisa muda quando passamos para as chefias intermédias e para os colaboradores. Reparem, 85% que são a maioria das pessoas na organização, nas organizações, ou são neutros em relação a esta afirmação, portanto não têm uma opinião, ou em 49% dos casos discordam fortemente. Isto também leva a pensar em algo que é a construção que se fazem, muitas das vezes, o que fazemos nos boards e depois aquilo que acontece cá fora, junto ao cliente, no chão de fábrica, e que nem sempre é aquilo que foi pensado. Portanto, há aqui claramente um desvio. Estamos a ir já para o final. E para vos dizer então que reparem qual é o impacto que tem o cuidarmos do talento, o darmos propósito às pessoas na felicidade delas e no bem-estar e até na saúde. Temos aqui, a azul clarinho, aquelas pessoas que responderam que tiram o máximo propósito possível do seu trabalho, e a azul mais escuro, aquelas que tiram algum propósito do seu trabalho. Então reparem que na vida privada, na vida, enfim, fora do trabalho, a energia de entre 3 e 4,5, é o que tem aqui a escala, a energia que sentem é muito maior, a satisfação também, a saúde e a resiliência. São temas que hoje falamos muito. No trabalho, diretamente, o orgulho, imagino a pertença aqui bastante próximos, mas quando vamos à satisfação, commitment, engagement, achievement, conexão e excitement, claramente também aqui uma grande diferença.
Podemos então concluir que tudo isto contribui para a nossa produtividade? Nós sabemos que sim, nós sentimos isso, mas para além do que sabemos e que sentimos, existe um estudo, e com este termino, da Oxford University, que já aqui há alguns anos provou que colaboradores mais felizes conseguem ter uma produtividade 13% acima enfim, quando comparados com outros colegas. Isto foi feito numa empresa pela Universidade de Oxford, numa empresa inglesa, um call center, e conseguiram perceber que estas pessoas que estavam mais felizes e que eram motivadas e que estavam motivadas no seu trabalho faziam mais chamadas por hora e concretizavam mais negócios por hora. Bom, com isto, reparem, com estes estudos todos, vindo de quem vem, se fosse o Sérgio Almeida a dizer, a gente até suspeitava. Mas é interessante perceber que nós sentimos isso, mas na verdade há realmente um trabalho excelente organizado e preparado para estas organizações e para estas instituições. Nós podemos dizer que estamos realmente a virar a página da indústria 4.0 para a sociedade 5.0. E aqui entramos naquilo que é o vosso tema e onde vocês têm um papel muito importante. É colocar o ser humano no centro. É evoluir de uma cultura de produto para uma cultura de serviço. Fazer o melhor sapato do mundo, a mesa mais resistente, a caixa mais impecável, já não acrescenta o valor que acrescentava no passado. Porque se calhar eu consigo fazer isso do lado de lá por metade do preço. Agora há algo. Há algo que nós não conseguimos alterar e que não conseguimos duplicar, digamos assim, e que é, efetivamente, esse lado humano nas organizações, o serviço ao cliente interno, o serviço ao cliente externo, e perceber que toda esta tecnologia, ao fim e ao cabo, deve estar ao serviço de todos nós. Eu vou já terminar, deixar aqui também um pedido e uma nota. Uma vez que falámos aqui de diversidade, e hoje as empresas já perceberam que a implicação do DEI, do ESG, tudo o que tem a ver com este lado é importante, eu queria partilhar convosco que faço parte da Comissão Executiva da PAR, que é a plataforma de apoio aos refugiados, e nós em Portugal temos neste momento 3.600 refugiados e imigrantes disponíveis para trabalhar. 3.600. No intervalo, se quiserem falar comigo e perceber um bocadinho melhor como é que isto pode funcionar, não quer dizer que todos estejam preparados já e disponíveis já, mas há uma bolsa de 3.600 pessoas na PAR que pode ser trabalhada convosco, e eu sei que hoje o talento, a mão de obra, as pessoas, enfim, são também uma das grandes exigências. E são pessoas que merecem esta oportunidade e que, sobretudo, trazem à organização uma mensagem muito importante. Todos somos iguais e todos estamos cá para dar o nosso melhor. Obrigado.